Graça e paz para todos. Eu desejo a bênção de Deus para você e que também ela esteja sobre a sua família. Meus amigos, nós passamos algum tempo sem gravar alguns vídeos aqui, ou os vídeos pertinentes à Escola Bíblica Dominical e outros temas também, porque a nossa agenda estava um pouco apertada, um pouco cheia, e gravar vídeos como este, mesmo que eles sejam de forma até amadoras, de forma simples, mas demanda tempo, demanda aí um pouco mais de cuidado com o conteúdo, estudo da palavra de Deus. Não é assim de qualquer maneira que a gente vai gravando, mesmo sendo vídeos simples. E por esse motivo, nós passamos um período sem gravar os vídeos aqui. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui de volta e eu quero também ser abençoado por você, que você possa curtir este canal se você ainda não curtiu, que você possa compartilhar com seus amigos e que você possa também ativar o sininho, porque ativando o sininho você vai ser notificado cada vez que nós gravarmos um vídeo. Este trimestre nós estamos estudando as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, que é Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. E este assunto é importantíssimo, interessantíssimo, até porque o conceito de batalha espiritual ele tem sido banalizado, deturpado, não é? Nos meios de comunicação, através de muitos líderes espirituais. E esse trimestre ele veio bem a calhar, ele veio num momento muito propício em que eventos de doutrina estão sendo ventilados aí sobre o nosso Brasil e, por que não dizer, nesse mundo todo. E é importante que você tenha abalizamento na palavra de Deus, ok? O nosso propósito aqui é sempre comentar algumas lições, mas não seguir à risca, não é? Cada tópico das lições com seus títulos e subtítulos, mas apenas dar um subsídio para os irmãos, para que os irmãos possam incrementar a sua aula. Também existe o livro, né, que foi escrito aqui pelo pastor Ezequias Soares, que é o comentarista da Escola Bíblica Dominical, e também a irmã Daniele Soares, que é a sua esposa, né? O pastor Ezequias, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Ele é graduado em Letras Orientais, Hebraico, pela Universidade de São Paulo, Ciências da Religião, ele é mestre pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também é professor de Hebraico, Grego e Apologia Cristã, bem então como comentarista das lições bíblicas da Escola Dominical. Eu tive o prazer de estar com ele dia 6 de janeiro, lá em Jundiaí, na igreja sede do campo. Um gentleman, uma pessoa muito bacana, muito humilde, muito simples mesmo. E eu fiquei feliz porque pude ter também este livro autografado por ele, não é? E graças a Deus que nós estamos aqui, irmãos, com uma riqueza espiritual muito grande através da revista e através do livro, que é uma complementação muito mais consistente, porque a revista ela tem uma certa limitação para que o autor ou os comentaristas de cada lição possam produzir aí o seu compêndio doutrinário. E eu louvo a Deus porque nós temos milhares de alunos na Escola Bíblica Dominical em todo o Brasil frequentando, não é, aulas maravilhosas como esta. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre batalha espiritual. E eu me recordo que há pelo menos 10 anos atrás a gente vivia naquela era da incredulidade. Naquela época, tudo aquilo que concernia ao metafísico, não é, ao sobrenatural, ao transcendente dentro do mundo espiritual era rechaçado, né? O bonito era ser cético quanto ao mundo religioso, não crer em nada, não dá muita atenção para essas coisas. Aliás, essa era a religião da maioria. O precursor deste mundo, não é? Deste mundo incrédulo, né? Que esse mundo que a gente vive aqui é o mundo que jaz no maligno, é o mundo incrédulo, e o precursor deste mundo incrédulo que jaz no maligno foi o marxismo, que influenciou todas as áreas da sociedade e, por incrível que pareça, também a religião. No entanto, não é? Em nossos dias hoje, com a virada do milênio, a gente percebe uma volta à espiritualização, muito semelhante à era medieval. Até o pastor Ezequias estava dizendo, quando nós estivemos lá em Jundiaí,
que quando a CPAD o convidou para que ele fosse o comentarista desse tema, ele até estranhou, segundo as palavras dele, por que ia falar sobre batalha espiritual? Não é uma coisa que não incomoda muito, uma coisa que... Mas ele percebeu, começando a fazer uma pesquisa, e olha que ele é um pesquisador, hein? Que realmente esse negócio de batalha espiritual estava sendo ventilado de forma totalmente deturpada. Então é tão notória essa mudança da cosmovisão que é possível ver hoje até cientistas, outrora a categoria que levava a bandeira do ceticismo, agora estão com seus amuletos da sorte, né? Com as pirâmides na cintura ou embaixo da cama para atrair os bons fluidos, não é? Até as pessoas que eram incrédulas. Então, como foi no período do ceticismo, essa nova filosofia, e filosofia de vida essa, né? Ela também tem influenciado a muitas áreas da sociedade, inclusive, como eu já disse, a religião. E nessa categoria encontram-se os evangélicos. Muitos não têm conhecimento do que é que a Bíblia diz sobre batalha espiritual de forma verdadeira, de forma legítima. E no mundo evangélico nunca se viu tanta ventilação de novas doutrinas como se tem visto em nossos dias. E entre essas novas doutrinas encontra-se então esse movimento de batalha espiritual. Este movimento, não é? Ele oferece uma nova cosmovisão sobre a esfera espiritual, especialmente sobre os demônios, como enfrentar este mundo de espíritos. Aliás, basta você colocar em alguns canais aí que você vai ver um verdadeiro show, não é? De batalha espiritual ao vivo, num púlpito como se fosse o palco, aonde os líderes espirituais lutam com os demônios, né? E o que mais que eu posso falar? Bom, eu creio que esse movimento de batalha espiritual é uma antítese da cosmovisão. Principalmente, gente, se a gente verificar que muita coisa que chegou aqui, que está aqui, é produto importado norte-americano, não é? Aliás, há uma concepção muito forte lá, dentro desse movimento de batalha espiritual, que o diabo não existe. Morreu esses dias o padre Quevedo, aquele padre espanhol, que ele dizia: el diablo no existe, el diablo no existe. Porém, não é? Como antítese, tem se exacerbado em várias áreas em seu afã por demônios, né? Enquanto uns não estão crendo que exista, há outros que dão toda a ênfase, né? Colocam holofotes sobre os demônios, e muitas vezes isso tem deixado a desejar em muitas doutrinas bíblicas. Então a gente precisa tomar cuidado, ok? Então, de início, nós estaremos mostrando biblicamente, gente. Eu vou gravar uma série de vários vídeos para que você possa ser ajudado, não é? Para que você possa também, quem sabe não estudou muito sobre isso, não leu muito sobre isso na Bíblia, você possa ter uma visão real do que a Bíblia diz sobre batalha espiritual. Então, evidentemente que eu não posso fazer isso num vídeo de 30 minutos, de 1 hora, até também vídeos de 1 hora, às vezes até se torna um pouco cansativo, mas eu quero fracionar em vários vídeos, não é? Mostrando biblicamente a realidade da guerra espiritual. Aí em seguida, não é? Nós mostraremos as origens do movimento batalha espiritual e os seus ensinos, confrontando esses ensinos errôneos com as escrituras. Em seguida, nós veremos a proposta das escrituras sobre a guerra espiritual e, por fim, nós veremos os prós e os contras do movimento em questão, ok? Então, gente, a nossa proposta é analisar doutrinariamente o movimento de batalha espiritual, e a nossa intenção aqui não é ficar, não é, como diz a linguagem popular, atacando pedra, não é, em quem está trabalhando, como muitos possam crer, não é? Olha, se o bispo lá está expulsando o demônio, deixa ele expulsar. Não estamos atacando pedra, mas nós queremos esclarecer as pessoas sobre o que a Bíblia realmente diz, ok? Nosso propósito é ser bereano, ou seja, analisar até que ponto o que está sendo pregado nos púlpitos do movimento batalha espiritual está de acordo com a sã doutrina. Então vamos começar definindo batalha espiritual. Meus amigos, eu esqueci de pegar minha Bíblia. Você vai ver eu desaparecer desse vídeo uns minutinhos, mas eu vou pegar minha Bíblia e eu volto, ok? Não saia daí. Pronto, aqui já estou com a minha bolsa aqui. Vou tirar a Bíblia. Hoje de manhã nós estivemos numa casa de recuperação e graças a Deus o Senhor nos abençoou ali grandemente.
Muito bem, então vamos definir aqui o que é batalha espiritual. Então, batalha espiritual nas Escrituras. Primeiro, a Bíblia está repleta de relatos de batalhas, guerras, confrontos e todo tipo de coisas que denotam conflitos. Isso você e eu já sabemos, nós sabemos. Só para termos uma ideia, não é? Só para nós termos uma ideia de como esse assunto é tratado em grande escala nas Escrituras, a palavra batalha, assim como ela foi traduzida, encontra-se em 50 trechos das Escrituras. A palavra sinônima, a palavra de batalha, ela tem um sinônimo. Qual é o sinônimo da palavra batalha? Guerra, não é? E essa palavra guerra encontra-se em 208 versículos. Então são referências que descrevem a luta entre nações e também a briga, a luta, o combate entre pessoas individuais. Deus e o homem cristão e a sua velha natureza, não é? É uma batalha. Você aceitou Jesus como Salvador, hoje você é crente, mas a sua carne, ela milita contra o Espírito, ela batalha contra o Espírito para que você, como disse o próprio Paulo, ele sofreu isso na pele, você não faça aquilo que você quer, não é? Existe uma batalha entre a igreja e o mundo e entre a igreja e o diabo. Então tudo isso são batalhas. Esta última a ser referida vai nos revelar uma espécie de guerra que é bastante diferente daquela que nós estamos acostumados a ver nos noticiários de TV. Mas não menos horrenda e até mais terrível é a batalha espiritual, ok? Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 4. Eu estou aqui com essa Bíblia de estudo cronológico e, consequentemente, ela não traz os livros da Bíblia com a mesma sequência que tem na sua. Então, às vezes, a gente demora um pouquinho para achar. Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 4. Vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 12, vamos lá. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essas estrelas do céu aqui se referem aos anjos que não guardaram o seu principado e caíram e foram lançados, tá, gente? E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então veja aí que nós estamos encontrando uma referência à primeira batalha espiritual que foi travada, ou seja, é arrastada a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então essa é uma referência de João a Satanás, quando ele se rebelou contra Deus, não é? Ele arrastou consigo a terça parte dos anjos, que aqui nesse texto é chamado de estrelas. Então, desde então, nós vemos através de toda a Bíblia Satanás fazendo guerra contra Deus e o seu povo. Veja, se você ler em Zacarias capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Ou seja, essa exposição é uma luta, é uma guerra, é uma batalha. Nós encontramos também citações da batalha que o crente deve fazer contra Satanás. Por exemplo, em Efésios capítulo 4 e o versículo 7 está escrito assim: não deis lugar ao diabo. E aí, se você for para Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 em diante, até o 18, quase todo crente conhece. Pelo menos se você tiver um ano de crente, você já ouviu a leitura desse versículo que fala sobre a armadura de Deus. Está escrito assim, que você tem que resistir contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 4 e o versículo 7. Você tem que resistir. Esta resistência é feita por meio de uma batalha espiritual. Nós também vamos ler em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tem Bíblia que diz sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, resistência, luta, e ele fugirá de vós. Então essa palavra, não é? Essa palavra, nós entendemos então que ela essa palavra resistir, resistência, né, ao qual Tiago se refere, no grego é ankistete. Ankistete ou ankiste. Ela é derivada de ankistmi, ok? Eu vou deixar no rodapé esse verbete, não é?
para que você compreenda de uma melhor forma. Mas traduzido é colocar-se contra, opor-se, permanecer firme, ok? Então essa palavra é aplicada da mesma forma, o combate que o crente deve fazer ao diabo, em pelo menos mais duas formas no Novo Testamento. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 1 de Pedro 5, 8 e 9. Olha, eu vou trocar de Bíblia porque, como eu disse aqui, a Bíblia que eu peguei, que é a cronológica, ela não dá os versículos bíblicos da forma normal como nós conhecemos, mas ela vai tratar dos versículos bíblicos conforme eles forem acontecendo no tempo, ok? Não saia daí. Agora sim, agora estou com a Bíblia de Estudo de Genebra, vai ficar mais fácil, ok? Olha, Efésios capítulo 6 e o versículo 13. Você tem Bíblia aí? Se você tiver e quiser acompanhar, vai ser muito legal, vai ser muito bom. Efésios capítulo 6, versículo 13 está dizendo assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Lembra da palavra que eu falei? Resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora vamos avançar com a Bíblia. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então veja, meus amigos, isso denota de forma direta uma luta espiritual que está sendo travada. E sobre isso, tem um escritor chamado Paulo Romeiro, ele comenta de forma muito plausível. Ele diz que a Bíblia fala muitas vezes sobre esse conflito, sobre essa batalha. Então existe uma contínua intensa batalha entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás, entre a igreja e o inferno. E para nós entendermos melhor essa batalha, nós precisamos tomar conhecimento de como ela começou, ok? Então, vamos falar um pouco sobre a origem da batalha espiritual? Vamos ter esse conhecimento aí? Bom, procurar saber sobre a origem desta guerra cósmica vai nos levar a indagar, a questionar, a perguntar sobre a origem do mal. No entanto, a gente não vai se deter neste assunto, ok? Aqui é necessário sabermos que existe uma origem para o mal e que esta é identificada com o diabo. Então, de acordo com as escrituras, o diabo é o chefe da apostasia. Em Isaías capítulo 14 e o versículo 12, eu vou deixar aqui a referência para você ler. Satanás é identificado como sendo a estrela da manhã e filho da alva. Isso quer dizer que houve um tempo em que este ser angelical, criado por Deus, rebelou-se contra o seu Criador. Irmão William, aonde eu posso ver isso? Vai haver uma alusão sobre isso em Ezequiel, capítulo de número 28, versículos do 12 ao versículo 19. Está aqui embaixo a referência. Marca num papelzinho para depois você pesquisar e ver, como foi que houve essa rebelião. Porque não vai dar para ler todas as referências bíblicas por conta do tempo de gravação do vídeo. Então veja que você vai perceber nesta passagem que o diabo, rebelando-se contra o seu Criador, ele quis ser igual a Deus e consequentemente ele foi expulso do céu juntamente com seus seguidores. Vou deixar mais referências bíblicas aí. Mateus capítulo 25, versículo 41, Mateus capítulo 12, versículo 24, Efésios capítulo 2, versículo 2 e Apocalipse capítulo 12 e o versículo 7. Então é aí que começa toda a guerra, com o propósito de Satanás de ser igual a Deus e por isso, opor-se a tudo o que Deus faz ou que se chama pelo seu nome. Mais referências bíblicas para provar que o diabo se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus.
ok? Agora, existe um movimento chamado batalha espiritual. Esse movimento, não estou falando agora sobre batalha espiritual, eu estou falando sobre o movimento, negócio herético, negócio extra-bíblico, negócio fora da Bíblia, movimento de batalha espiritual. E aí, nós precisamos nos guardar contra dois perigos extremos, não é? Nós não podemos tratar essas coisas com leviandade, para não subestimar os seus perigos. Por outro lado, também não podemos nos interessar demais por ele, né? Por esse movimento aí. Bom, e qual foi a origem desse movimento aí? Olha, gente, na religião existem várias posições a respeito, por exemplo, de assuntos sobre demônio, né? Tem muita gente que gosta de falar sobre demônio, que é uma beleza. Então existem aqueles que se mantêm céticos, como eu já disse anteriormente, a respeito da crença em demônios. E eles categoricamente afirmam que isso é coisa da Idade Média, é superstição, que esse negócio de demônio é coisa inventada pelo homem. E o teólogo católico, né, que ele é especialista em demoniologia e parapsicologia, que eu falei dele agora há pouco, que é o Oscar Quevedo, que faleceu recentemente, ele disse o seguinte sobre o diabo: tudo que foi dito sobre ele, desculpa, está no paganismo. Falar em línguas, ter uma força descomunal, né, outras atitudes que indicam que alguém está possuído pelo demônio, tudo isso pode ser explicado pela psicologia, segundo ele, ou pela parapsicologia. Já existem outros que creem na existência dos demônios, só que eles mantêm muita indiferença sobre o assunto. Para eles, existe demônio? Não existe? Tanto faz. Eles depreciam este assunto, né? Aqui no Brasil, principalmente, está havendo uma supervalorização desse tema. Já tem outros que supervalorizam o tema, né? Tem uma novela aí que passou na Globo, chamada Suave Veneno, e ela tinha uma curiosidade. O diabo, que era o personagem vivido pelo autor Agnaldo Silva, né? Ele se manifestava, ou se manifestou muito nessa novela. E para vencê-lo, tinha o paranormal chamado Albert, que é o personagem vivido pelo autor Diogo Vilela, foi vivido pelo autor Diogo Vilela. Então, os autores da trama, eles apostaram no carisma do diabo, não é? Que de repente ele não é tão mal assim, não é tão ruim assim, não é tão feio assim, né? Aliás, o Agnaldo Silva, ele chegou a dizer o seguinte: no Brasil, as pessoas acreditam que o diabo realmente interfere na nossa vida, mas interfere até mais do que os santos, né? E a gente sabe que é uma realidade, porque basta ver que existe aí o espiritualismo, né? Agora, no entanto, também, dentro dos círculos evangélicos, nós estamos atravessando uma onda, não é, de supervalorização dos anjos e demônio. Tem culto aí que se o pastor, o pregador, o bispo, o apóstolo não falar que o anjo está aqui, o anjo está lá, olha o anjo aí, o anjo está voando, o anjo está ao seu lado, não é? Aí o culto não tem graça, né? O culto não tem graça. E outros transformam o culto num verdadeiro show para o diabo, com entrevista, com manifestações demoníacas, né? Enfim, olha, percebe como é que eles estão fazendo? Esse é o movimento de batalha espiritual. Estão sendo promovidas reuniões de guerra, libertação, poder, não é? Seminários sobre batalha espiritual, é a coisa mais comum. Está lá o líder espiritual brigando com o demônio. Ô irmão, você gosta de ir naquela igreja por quê? Porque lá, não é, o pastor briga com o demônio. E não é só isso, as nossas livrarias, elas foram invadidas por uma série de livros que tratam desse tema. Livros que têm exercido grande influência no meio evangélico, como por exemplo, eu li esses livros, os 2 livros, né? E se fosse transformado em um filme, teria até aí uma boa bilheteria. O livro do Frank Perret, Este Mundo Tenebroso, da editora Vida, teve um e fez tanto sucesso que ele lançou 2 também. Então veja que essa ênfase dada aos demônios, pelo menos aqui no Brasil, nós atribuímos a responsabilidade a um pastor americano chamado Peter Wagner. Gente, esse homem ele é autor de 30 livros e é a atual autoridade no campo de guerra espiritual. Ele tem um livro chamado Oração de Guerra, em que ele nos conta como foi originado esse movimento de guerra espiritual. E o Peter Wagner é representando o movimento de crescimento da igreja.
esse movimento foi fundado por Donald McGavran em 1955. Quando foi em 1980, começou a interessar-se sobre as dimensões espirituais do crescimento eclesiástico, né? Aí quando foi 9 anos depois, no ano de 1989, percebeu que o evangelismo funciona melhor quando é realizado através de oração e que Deus tem dotado certos indivíduos que se mostram incomumente poderosos no ministério da intercessão. Então, pensando sobre a ideia, não é? De como conciliar evangelismo com intercessão, né? Fazer ali uma confluência, o Peter Wagner reuniu um grupo de 50 intercessores para que eles pudessem orar num hotel ali periodicamente. E esse hotel, localizado ali em frente a esse hotel, a esse local, foi onde aconteceu aquele segundo congresso de Lausanne. Depois você coloca na internet e pesquisa sobre o congresso de Lausanne. Então, durante essa intercessão, o Peter Wagner, ele diz que ele recebeu de Deus o que denominou de parábola viva. Olha só, gente, pelo caminho que se está entrando. E ele deu esse nome a um acontecimento durante a intercessão. Uma das intercessoras, a Juana Francisco, ela foi acometida de uma crise asmática durante a intercessão. Aí rapidamente pegaram essa mulher, essa moça, levaram ela às pressas, não é, para o hospital. Aí quando eles estavam esperando a recuperação da amiga deles no hospital, outras duas intercessoras, uma chamada Mary Lance e outra chamada Sid Jacobs, elas tiveram uma mensagem que logo identificaram como sendo de Deus. Elas receberam, diz elas que elas receberam a mensagem, não é? A Juana Francisco havia sido atacada por um espírito de macumba. E aí, recebendo a revelação, não é? As duas intercessoras fizeram uma oração quebrando o poder do demônio, enquanto no mesmo momento, um outro cidadão chamado Bill Bright estava com a enferma orando em prol da cura, certo? O que aconteceu foi que no mesmo momento, a mulher ficou boa. Aí o Peter Wagner interpretou esse episódio como sendo uma lição de Deus ao seu povo. Aí, a partir daí, desse acontecimento, o que ele fez? Ele tomou alguns princípios, né? Aí, primeiro, a evangelização do mundo é uma questão de vida ou morte. Aí, segundo, a chave para a evangelização do mundo consiste em ouvirmos a Deus e obedecermos aquilo que tivermos ouvido. Então, veja, ele diz que elas sabiam que Deus queria que a maldição fosse anulada, pelo que elas entraram em ação, não é? E Deus usará, então, a totalidade do corpo de Cristo para completar a tarefa da evangelização do mundo. E aí, gente, naquela mesma conferência de Lausanne, lá em Manila, foram abordados os temas de espíritos territoriais, que nós vamos falar mais para frente sobre isso, e que a lição de Escola Bíblica Dominical também vai falar, não é, sobre esses espíritos territoriais. Me parece que na primeira lição já, não é? Deixa eu ver aqui, mapeamento espiritual, maldição hereditária, o que não é batalha espiritual, mapeamento espiritual. É isso mesmo, dentro do mapeamento espiritual, enfim. Mas eu vi em algum ponto aqui que vai falar sobre o espírito territorial. E o interesse sobre o assunto cresceu e foi organizado um grupo de pessoas que se interessavam por guerra espiritual. Aí o Peter Wagner tornou-se o líder desse grupo, que posteriormente foi denominado de Rede de Guerra Espiritual. E entre os membros desse grupo podemos mencionar o Larry Lee, que tem livros escritos, John Dawson, Cindy Jacobs e Edgardo Silvoso, ok? Então são esses aí os nomes. E quais foram os ensinos desse pessoal aí? É aí que a gente vai entrar no movimento de batalha espiritual propriamente dito. Como esse vídeo já está com 39 minutos, eu vou dar uma pausa para dar uma continuada, ok? Para descarregar esse vídeo no meu computador, para a gente fazer então uma outra parte, ok? É coisa rápida, você não vai nem perceber direito. Viu como foi rapidinho? Foi um corte e um recomeço. Então, vamos comentar um pouquinho sobre os ensinos desse movimento batalha espiritual. Bom, nós temos um termo aí chamado dualismo. Estou deixando aqui para você ver, olha, que é uma transliteração da palavra latina dualis. Estou deixando aqui também.
que quer dizer dualismo? Não é? Que vem ou a transliteração de duales. Quer dizer que contém dois. Então essa expressão ela foi cunhada para transmitir a ideia do zoroastrismo, que é uma crença em um poder bom, né? Chamado... me fugiu da memória agora, chamado Ormazde. Poder bom do zoroastrismo chamado Ormazde. E um poder do mal que é chamado Ahriman. Então Ormazde e Ahriman. Estou deixando aqui. São poderes que se opõem. Então, nesse sistema, acredita-se, né, nesse sistema de conflito, de confronto, acredita-se que existem duas forças opostas, a boa e a má. E estes poderes estão sempre em conflito entre si. Esses são os ensinamentos do movimento Batalha Espiritual. E aí, nesse confronto, não é, nessa briga, pode ser então, ou trazer o resultado em vitórias temporárias de um lado e vitórias temporárias do outro lado. Então, apesar dessas vitórias, nunca nenhum dos dois deixarão de existir. Então, agora a gente já sabe o que é dualismo, ou seja, os dois poderes estão em conflito constante, não é? Brigando um com o outro. Eles, ora vence esse, ora vence aquele, mas eles estão sempre ali juntos, batalhando e nunca deixarão de existir. Esse é o dualismo dentro do movimento de batalha espiritual. Então a gente vai ver aí algumas declarações. Por exemplo, não é? Eles dizem o seguinte: nós estamos em guerra, é a guerra de todas as guerras, a grande batalha espiritual entre Deus e o diabo, no campo de batalha das nossas almas, com a eternidade toda pendendo na balança. Aí eles dizem também: Pai Celestial, né? Eu me ajoelho em oração e louvor diante de Ti, eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo para me proteger durante esse período de oração. Eu me submeto a Ti completamente, sem reservas, em todos os setores e as áreas da minha vida. Eu tomo posição contra toda a operação de Satanás que possa me impedir nesse período de oração, e me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Então veja que é uma oração até sugestiva. Não é? Sugestiva, mas eu me submeto, eu me cubro o coração, parece que é uma ação mais humana do que de Deus. E ainda tem uma outra, né? Que eles dizem o seguinte: que quando Satanás e as suas tropas interferem com a obra de Deus na terra, então você sabe que é a hora de entrar em ação. A guerra espiritual está rugindo em um nível cósmico e talvez você seja convocado para participar dessa guerra. Então a gente vê que diante dessas situações, não é? Quase como palavras de ordem, de autoajuda, nós podemos pensar que elas vêm da boca de adeptos do zoroastrismo, ou de alguém que prega as ideias do yin e yang, do neoconfucionismo ou do taoísmo. No entanto, quem pensa isso está redondamente enganado, porque essas declarações elas estão vindo da boca de pregadores cristãos que são propagadores do movimento de batalha espiritual. E quando a gente começa a estudar sobre batalha espiritual, o ensino com que logo nos deparamos é o de que existem duas forças, como eu acabei de falar agora há pouco, ainda que não iguais em poder, lutando entre si para ganhar a posse das almas dos mortais. Bom, em parte é verdade, mas não do jeito que é falado. Veja, gente, no cristianismo não existe lugar para o dualismo, certo? Não existe lugar. Ou o cristão crê que Deus é soberano sobre todas as coisas e que o poder igual ao dele não existe, certo? Que todo o poder está com ele, e isso inclui a natureza, o coração humano, os governos e inclusive o diabo. Deus é soberano ao diabo. Ou então ele vai viver uma angústia com medo do demônio, porque o diabo tem um poder igual ao de Deus e ora um vence, ora o outro vence, ok? E aí nós vamos entrar então num outro assunto, que são os espíritos territoriais. Então, de acordo com o ensino de um movimento batalha espiritual, o diabo designou um demônio, não é? Ou vários deles, para controlarem cidades,
regiões e países. E o objetivo desses governantes espirituais seria impedir a glorificação de Deus em seus respectivos territórios, impedir que Deus trabalhe, que Deus salve, que Deus liberte, que Deus atue nos territórios que eles tomaram como domínio deles. E aí eu volto a citar aquele camarada, né? O Peter Wagner diz em o seu livro, ele escreveu um livro chamado Oração de Guerra, o seguinte, abro aspas, as estruturas sociais não são por si mesmas demoníacas. Não, as estruturas sociais não são demoníacas, são humanas, né? Embora possam ser e com frequência sejam endemoniadas por alguma personalidade demoníaca extremamente perniciosa e dominante, as quais ele, né, diz que no livro dele, ele chama de espíritos territoriais. E grande parte do Antigo Testamento, né, segundo ele, alicerça-se sobre a suposição que os seres espirituais sobrenaturais exercem domínios sobre esferas geopolíticas. A doutora Neuza Ichioka, ela escreveu um livro chamado A Igreja e a Batalha Espiritual. E ela diz o seguinte, que esses poderes, né, os principados, as potestades, que é citado lá em Efésios capítulo 6, eles exercem controle, não é? Não apenas sobre vidas, mas também sobre estruturas espirituais, eu digo sobre estruturas sociais e eclesiásticas e políticas, de comarcas, de cidades, de regiões geográficas. E quando nós analisamos determinadas estruturas sociais ou econômicas, o que a gente pode concluir? Que o sistema social e econômico injusto, né, que o Brasil está vivendo, e eu espero que agora com a eleição do novo presidente a gente possa ter uma outra visão, mas pelo menos nos últimos 16 anos, né, a gente percebe que esse sistema social e econômico injusto, né, que nós vivemos, não estaria ligado, por exemplo, com um principado, uma potestade do escravagismo que ainda se perpetua, estendendo os seus tentáculos para aprisionar nossa sociedade? Será que o que eles estão falando aí, o doutor Neuza Ichioka, a doutora Neuza Ichioka e o Peter Wagner, será que não tem um quê de verdade aí? Então veja, gente, atrás da incapacidade dos governantes arrumarem a casa, contornarem a economia, estabelecerem a justiça, o que a gente pode discernir? Será que o que está acontecendo de ruim, eles vão dizer isso aí. Será que é só o espírito dos governantes que está promovendo essa desordem aí? Apenas o espírito sem escrúpulo dos que estão no poder é que promove tanta injustiça, tanta desgraça? Não estariam ligados a eles, algo mais? Eles estão dizendo, E aí Neuza Ichioka também disse o seguinte, num curso que deu lá de batalha espiritual: a nossa luta deve se dirigir mais e mais contra os grandes príncipes demoníacos das regiões, nações e cidades. Então, ele continua dizendo o seguinte, que são eles que presidem a corrupção, esses demônios aí, a fraude, por exemplo, são essas potestades, esses demônios aí que perpetuam um estilo de vida e um comportamento por trás da repartição pública, Quando você vê uma repartição pública que ela age de forma desonesta, na verdade por trás tem demônios comandando, e aí eles vão levar muitas crianças à orfandade, ao aborto, eles vão perpetuar a violência, a miséria, a pobreza, a sensualidade, a perversidade, enfim, tudo aquilo que vai, no fim, culminar, por exemplo, com morte e com suicídio. E aí, eles ainda argumentam sobre os espíritos territoriais, esse movimento de batalha espiritual. Ele vai citar alguns textos bíblicos para fundamentar a ideia de que existem espíritos territoriais. Os mais comuns, eu vou deixar aqui, não vou citar para não tomar tempo, mas eu vou deixar aqui para você ver, tá? Vou deixar aí por aproximadamente aí uns 2 ou 3 minutinhos para você anotar os versículos que eles citam para comprovar, segundo a Bíblia, que existem espíritos territoriais, ok? Tá em Daniel, tem em Mateus, tem em Marcos, tem em Efésios, enfim, Agora, de fato, esses espíritos territoriais existem ou não existem? Vamos analisar à luz das Escrituras? Gente, tudo que é analisado é por aqui, ok? Tem que ser por aqui. Então vamos analisar à luz das Escrituras. Então, a nossa preocupação é analisar o que nos tem sido pregado.
Já que tomamos as Escrituras como única autoridade de fé e prática, então nós queremos invocar o seu testemunho a respeito do tal ensino. Por isso que nós queremos analisar os textos bíblicos que, supostamente, como eu deixei marcado aqui, está aí marcado, ó, você está vendo aí, falam do assunto intencionando chegar a uma conclusão bíblica, ok? Porque a heresia, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela se ampara em versículos bíblicos, só que é feito uma interpretação totalmente errônea. Então, o texto mais usado para defender a ideia de território destinado aos inimigos, ou de territorialidade, meu Deus, a língua enrolou para falar territorialidade, enrolou a língua agora, né? É Daniel capítulo 10, versículo 13 e o versículo 20. Vamos ler Daniel capítulo 10, versículo 13 e versículo 20, que eles usam para justificar que existem espíritos territoriais. Então Daniel 10 e 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes primeiros, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Versículo 20: e ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Vocês viram aqui? Então esse texto, não é? O que esse texto aqui está querendo dizer quando ele se refere ao príncipe da Pérsia e príncipe da Grécia? Nós não poderíamos chegar a outra conclusão além da que estes eram espíritos angelicais, né, que atuavam nos reinos da Pérsia e Grécia. Tudo bem, ok? Não podemos chegar a outra conclusão. De fato, esses são espíritos angelicais que atuavam ali, Pérsia e Grécia, não é? Agora, tem um escritor chamado Halley, não é? Ele escreveu um livro chamado Manual Bíblico. Ele diz o seguinte, abro aspas: Deus levantou o véu e mostrou a Daniel algumas realidades do mundo invisível, não é? A prossecução de conflitos entre inteligências super-humanas, boas e más, num esforço por controlar os movimentos das nações, algumas das quais procurando proteger o povo de Deus. Miguel era o anjo guardião de Israel, conforme está no versículo 13 e o versículo 21 do capítulo 10 de Daniel. Outro anjo anônimo falou com Daniel. A Grécia tinha o seu anjo, versículo 20, e igualmente a Pérsia, versículo 13 e o versículo 20. Parece que Deus mostrava a Daniel alguns dos seus agentes secretos em operação para levar a efeito a volta de Israel. O Baldwin, em seu livro Daniel, Introdução e Comentário, diz o seguinte, abro aspas: pensa-se aqui num representante da Pérsia nas regiões celestiais. A Grécia, conforme nós lemos igualmente, tem um correlativo angélico. E Miguel, um dos primeiros príncipes, pertence a Israel. O Caio Fábio, em seu livro Batalha Espiritual, ele também faz um comentário sobre este texto. Abro aspas: as manifestações espirituais se relacionavam com o mundo invisível e suas expressões políticas, vou repetir, as manifestações espirituais se relacionavam com o mundo visível e suas expressões políticas. O princípio que fica é este: por mais estranho que isso possa parecer a algumas mentes teológicas sofisticadas, a Bíblia é clara quanto à atuação dos principados e potestades no seio da história, agindo sobre as nações, de maneira tão íntima, tão intrínseca, que a Bíblia vai especificá-los, referindo-se à área de atuação deles, como por exemplo o príncipe das nações. O Dr. Russell Shedd, também não faleceu faz muito tempo, viu? Dr. Russell Shedd, ele vai nos dizer o seguinte, no comentário da Bíblia Shedd, abro aspas: o príncipe do reino da Pérsia, o poder espiritual satânico manifesta através do culto pagão dos persas. Então, gente, portanto, vamos aqui fazer um apanhado mais compreensivo. Eu creio que esse texto realmente fala de espíritos malignos que influenciam o sistema social, ok? De fato, fala sobre lá o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, de fato vai falar sobre espíritos malignos que vão influenciar um sistema social, um contexto social.
né? Um outro texto que se usa para apoiar a ideia de territorialidade, a minha língua está enrolando hoje, territorialidade espiritual, é Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Vamos ler? Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Aliás, essa passagem é muito mais conhecida quando Jesus teve o primeiro embate já no seu ministério, no início do seu ministério. Diz aqui, isso aqui é o diabo que levou Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos deste mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então nos parece o quê? Que aqui, nesse texto, Satanás estava reclamando um domínio sobre o mundo, o qual Jesus não questionou. Então nesse texto a gente pode ver que Satanás exerce de influência sobre os reinos do mundo, que é o planeta Terra, não é? Não diz que ele é o Deus desse século? E ele vai exercer esse poder através de ordem más das coisas. No entanto, gente, nós não encontramos explícita no texto a ideia de que cada nação tem o seu espírito maligno. A gente viu o exemplo aqui do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia. Nós vemos aqui o Satanás dizendo que daria os reinos do mundo, mas a Bíblia não diz de forma clara que cada país, cada região, cada reino tem lá o seu espírito maligno, né? Outro texto que casualmente podemos enxergar o pensamento de espíritos territoriais está em Marcos capítulo 5, versículo 10. Vamos ler também. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Isso aqui foi quando Jesus ele expulsou aquela legião do endemoniado gadareno. Eles estão rogando aqui que Jesus não expulsasse a eles para fora do país, não é? Então, observando esse texto aqui, a pergunta que nos salta à mente é essa: o que eles quiseram dizer com fora do país, não é? Então, a palavra original no grego é krave, que significa região. Então esse problema pode ser selecionado num texto correspondente. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, versículo 31, que diz que eles estavam rogando que não os mandasse sair para o abismo. Então não se trata aqui, gente, de territorialismo dos demônios, mas sim que os demônios não queriam ir para o abismo, mas ficar nessa região, ou seja, nessa esfera espiritual. Nessa esfera espiritual. Não está falando de país propriamente dito, de geografia humana. Está falando que eles não queriam ir para o abismo, não é? Tanto que eles perguntam: viesse aqui nos atormentar antes do tempo, ou seja, o Senhor já vai nos julgar e nos mandar para o inferno, não é? Que é um outro plano espiritual? Não, vocês vão ficar aqui na terra ainda. Mas eles acabaram sendo permitidos que fossem para aquela manada de porcos. Outro texto bem conhecido é Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o apóstolo Paulo fala de 4 expressões, né, que nós podemos estar destacando: principados e potestades, aqui inferindo a uma hierarquia espiritual, ok? Príncipes do mundo tenebroso. E essa expressão significa governante mundial, ok? Governante mundial. E ela foi usada por Paulo para descrever a ação dos demônios sobre a esfera da existência humana. E fala das forças espirituais do mal. Então essa expressão indica uma força opositora ao bem, uma espécie de exército do mal, né? Aonde é o campo de batalha? Regiões celestiais. Então esse termo é usado por Paulo 5 vezes na carta aos Efésios, e ele denota a esfera espiritual em que os espíritos maus ou bons operam, ok? Os maus e os bons estão operando na esfera espiritual. E analisando esses termos, nós podemos ver que o diabo é ordenado, ok? É verdade, existe uma hierarquia entre os seus subordinados e eles vão atuar nas regiões espirituais, influenciando as nações. Porém, a partir deste texto, não podemos ter a crença na territorialidade dos demônios, ok? Há uma influência sobre a terra.
há uma sugestão maligna sobre as nações, mas dizer que cada nação tem o seu diabinho de estimação, não é? Então o Peter Wagner, ele comenta sobre esse texto no livro dele, Oração de Guerra. Ele diz o seguinte: coisa alguma nesse versículo indica que uma ou mais dessas categorias ajustam-se à descrição de espíritos territoriais. E olha, analisando sinceramente esses textos e observando a crítica que fazem alguns autores sobre o assunto, a gente pode concluir que apenas o texto de Daniel, capítulo 10, versículo 13 e o 20, que a gente leu, né, que fala lá sobre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, sim, nesse texto expressa o pensamento na existência de um espírito maligno influenciando cada nação. Agora, eu generalizar isso, né, isso aí se torna perigoso, a gente se basear toda uma doutrina apenas em um texto. Tudo bem? Então, no entanto, a gente não pode ignorar a existência do texto de Daniel, capítulo 10, versículo 13 e 20. Não podemos ignorar. Lógico, não é? Esse é um episódio isolado. Nós não rejeitamos a ideia do movimento Batalha Espiritual de que cada nação é influenciada por um espírito maligno, né? A nossa opinião pessoal é que realmente os demônios são ordenados. E todos os textos que nós vimos anteriormente, que eu estou deixando para vocês aqui, não é? Vão expressar isso. E esses espíritos ordenados, eles vão se organizar em distritos, não é? Claro, eles vão influenciar cada nação, mas não que eles são donos do pedaço e Deus não pode operar. Ok? Eu já disse que o poder de Deus é soberano. Todavia, o nosso conhecimento sobre a organização distrital de demônios para por aqui, porque a Bíblia não nos fala mais sobre o assunto. A gente leu lá Daniel, capítulo 10, versículo 13 e 20, mas para por ali. Então qualquer informação sobre isso, se a Bíblia não fala, eu considero como mera especulação. Tudo bem, gente? Então, por enquanto é só. Eu vou ficando por aqui. Espero ter deixado para vocês aí um subsídio, né? Não é subsídio, é subsídio. Um subsídio já encorpado. É apenas uma introdução para os vários vídeos que nós vamos gravar. Eu tenho um papelzinho aqui. No nosso próximo vídeo, lembra que eu li agora há pouco sobre o diabo ter levado Jesus a um monte muito alto e ele mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrar e me adorar. De fato, será que o diabo tem esse domínio todo? Não é? Será que a terra é de Satanás de fato, se ele é o Deus desse século? O que a Bíblia diz sobre a terra ser de Satanás? Porque o movimento Batalha Espiritual vai dizer alguma coisa aí, uma certa afirmativa. E a Bíblia o que diz? Não é? Então nós vamos ver a retaliação sobre isso à luz das Escrituras. Não perca o próximo vídeo. Gente, Deus abençoe vocês. Um abraço a todos vocês. Que a bênção de Deus, mais uma vez eu digo, esteja sobre a sua família. Mais uma vez eu peço, curta o nosso vídeo. Se quiser comentar, comente. E também habilite lá o sininho e compartilhe com seus amigos. Nos ajude a abençoar pessoas e a esclarecer pessoas. E mais, não perca as aulas da escola dominical da sua igreja. Tudo bem? Deus abençoe a todos. Um abraço.